Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos aqui no nosso podcast Robson Almeida Educação. Primeiro eu queria passar para vocês que vocês podem ouvir no Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcast, no próprio YouTube, né? No YouTube Music também. E também agora a gente está disponível em uma nova ferramenta, né? Que seria exatamente a ferramenta Castbox. Então, também no Castbox, uma ferramenta específica para publicação de podcasts, etc., músicas, também se pode se ouvir por lá. Estamos aí em diversas plataformas. O que vamos falar hoje seria sobre a reforma tributária. Exatamente, vamos falar hoje aqui sobre reforma tributária. O que isso está impactando, ou na realidade o que vai impactar para aí a área de departamento pessoal, direito, recursos humanos. Exatamente. Pois bem, a reforma tributária, né, que vai se iniciar aí o início da sua transição a partir de 2026, né, vai estipular dois tipos de impostos, na realidade, se retirando os impostos antigos. O primeiro deles seria o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que será de competência dos estados e municípios, e o CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços da competência da União, né? Ambos terão a mesma base de cálculo e as mesmas sistemáticas de funcionamento, né? Essa forma de tributação. E eles vão substituir na realidade, o ICMS, ISS, PIS, COFINS, eles serão extintos, né? Não serão mais utilizados. O IBS e o CBS possuem aí algumas alíquotas, que não vamos entrar necessariamente sobre o mérito, né? Mas ele vai substituir o ICMS, que é o imposto estadual que incide sobre a circulação de mercadorias, ISS, que é Imposto Municipal sobre Prestação de Serviço, IPI, que é Imposto Federal sobre Produtos Industrializados, e PIS e COFINS, Contribuições Federais incidentes sobre a receita bruta das empresas. Só que, na realidade, esses dois impostos novos, eles terão um impacto na área do DP, por exemplo, sobre o processo aí de recuperação de créditos, né? Por exemplo, hoje as empresas conseguem, aí, por meio de decisões judiciais, com empresas especializadas, recuperar créditos dentro do âmbito previdenciário, que efetivamente pode se utilizar como crédito e abater nesses impostos que hoje são utilizados dentro da organização. E o IBS, no caso, e o CBS, eles não poderão ser utilizados, né, caso você não tenha, claro, normas aí dentro da convenção coletiva estipulando de que, por exemplo, o vale alimentação, plano de saúde, transporte, ele pode ser utilizado, né, e que ele está determinado a ser utilizado por dentro dessas organizações. Então, por exemplo, no caso de benefícios trabalhistas concedidos aos empregados, como plano de saúde, alimentação, transporte, né, não será possível aproveitá-los como crédito se estiverem expressamente formalizados em normas coletivas de trabalho, né, seja na convenção coletiva firmada entre sindicatos e trabalhadores, né. Então, basicamente, a empresa só vai poder usar esse imposto como crédito se o benefício estiver previsto em convenção ou acordo coletivo, certo? O que é que acontece hoje? Hoje, por meio de decisões judiciais, as empresas conseguem aí recuperar créditos, né, desse viés para abater dentro desses impostos que hoje eu mencionei que são utilizados. Então, por exemplo, dentro do imposto patronal, se estiver estipulado dentro da convenção coletiva, a empresa pode hoje, através de decisões judiciais, recuperar contribuições aí previdenciárias e abater, gerar crédito para isso, né? Então, por exemplo, a recuperação de crédito relacionada a plano de saúde, alimentação, transporte, e aí o plano de saúde, de repente, em caso de rescisão contratual, a empresa pode ter direito à devolução de valores referentes a plano de saúde, caso o funcionário tenha sido desligado antes do período contratado. Além disso, pode haver discussão sobre a cobrança indevida de valores relacionados a plano de saúde, como reajustes abusivos ou coberturas inadequadas. Já na alimentação e transporte, a legislação trabalhista estabelece que regras para pagamento de vale-refeição e transporte, e a empresa pode buscar a recuperação de valores para indevidamente, né, pagos indevidamente, ou a compensação de créditos relacionados a esses benefícios, como descontos devidos, né, no salário dos funcionários ou pagos em excesso. E já na recuperação tributária, por exemplo, PIS e COFINS, a empresa pode ter o direito a créditos de PIS e COFINS sobre os valores gastos
como vale transporte, vale alimentação, refeição, desde comprovada, né, a pertinência desses gastos para a atividade da empresa. A Receita Federal tem um entendimento mais restritivo, né, sobre essas tomadas de crédito, sobre vale-refeição, alimentação, mas a empresa consegue aí, por meio de ordens judiciais, né, no meio do âmbito jurídico, consegue aí efetivamente calcular. Que em tese esses valores eles não serem base de cálculo para o crédito, né, previdenciário. E aí ele vai se extrair da base de cálculo do crédito tributário, né, crédito previdenciário no caso, né. Então, o que acontece efetivamente hoje é que muitas empresas procuram escritórios especializados de recuperação de crédito para poder exatamente utilizar desse mecanismo e aí se retirar, né, esses valores da base. Então, a empresa, por exemplo, tem 500 mil de base de previdenciária para recolhimento, né, que são as remunerações do mês, só que aí, diante dessas recuperações, se pode abater esses valores pagos referente aí ao plano de saúde, alimentação, refeição, né? Só que com a reforma tributária, se isso não estiver muito bem estipulado nas convenções e acordos coletivos, não poderá ser feito, né? Então, a garantia é exatamente de que as empresas já possam aí correr atrás dos sindicatos, né, que possuem contato, para já começar a fazer aí acordos, né, pensar em se precaver, porque aí em torno de 26 a 27 é um momento de transição para até 28 de 2029 já está tudo, né, implantado, mas em 2026 já se inicia essa implantação da reforma tributária. Então, é importante as empresas estarem atentas a isso para deixar bem estipulado. Então, a mudança em relação aos benefícios pode também ser mais difícil, né, de operacionalizar em pequenas e médias empresas aí que com a equipe mais enxuta acaba não conseguindo. Então, é uma boa oportunidade das empresas também pensarem nesse sentido, né, de já tratarem as suas equipes e também pensarem de como, né, analisar essas convenções e já começar a perceber, né, dentro também do seu jurídico, de como fazer já para poder se antecipar essas possíveis recuperação. Aí do ponto de vista financeiro pode ser que haja assim, um incentivo financeiro com essa reforma diante dessa possível recuperação, um acordo com os sindicatos, dependendo desses acordos, convenções, você precisa também voltar aí aquele diálogo até de fazer alguns acordos para contribuições, né, porque depois da reforma houve uma redução significativa enquanto a isso. Então, o primeiro ponto, esses cuidados enquanto essa recuperação dos créditos. O segundo ponto é sobre a questão do planejamento, né? Então, as empresas vão ter que se planejar diante disso, que ela não fazendo esse roteiro, ela vai acabar perdendo realmente muitos valores ou até já comecem a correr atrás das recuperações. Por quê? Porque efetivamente você vai acabar não tendo um tempo hábil para poder fazer todo o rito de solicitação, de análise com empresas especializadas para poder recuperar aí créditos, por exemplo, dos últimos 5 anos. E quando entrar a reforma, talvez não se consiga aplicar isso. Mas é bom ficar atento e procurar aí, né, empresas especializadas nesse sentido, né, para poder ter esse cuidado. Outro ponto seria sobre a pejotização. Então, a depender da forma aí como o IBS e o CBS forem regulamentadas, as empresas que contratarem prestadores de serviço como pessoa jurídica, elas poderão aproveitar os créditos, né, nessa contratação, né, o que não é possível hoje em cargo de CLT. Você não consegue hoje recuperar, né, valores quando você é um funcionário CLT, mas a partir da pessoa jurídica sim, né, porque, no entanto, a interpretação da emenda, né, constitucional, da lei complementar aprovada, é de que as empresas poderão se creditar dos tributos pagos na aquisição de bens e serviços, que significa que a contratação de um prestador de serviço, né, a empresa poderá abater o valor dos tributos pagos nessa contratação, né, nos impostos devidos. Então, a depender de como ocorre essa contratação e pagando esses impostos, a empresa pode recuperar disso. Então, na realidade, além da pejotização ser mais benéfica, no sentido de diminuir o custo da carga aí tributária previdenciária nesse sentido, ela também pode recuperar, né? Então, um outro ponto bastante importante aí de mudança referente a essa questão da reforma tributária. Então, a reforma tributária ela vai ter, sim, modificações aí também na área de departamento pessoal.
E aí vale a leitura, bastante importante pesquisar, ler sobre a reforma tributária para poder entender melhor, né? E entender de que vai gerar um impacto também novamente para a gente. Então, qualquer mudança que ocorre na legislação do nosso país, ela sempre vai ter reflexo nas pessoas, no custo dessas pessoas dentro dessas empresas. Então é importante a gente estar atento a isso. Então fica aqui o nosso áudio de hoje falando um pouco sobre a reforma tributária e esse impacto que terá no departamento pessoal, né, no jurídico, RH, enquanto as mudanças que ocorrerão. Ficamos por aqui e até a próxima.